Boa noite! É isso aí, começando mais uma live, como sempre aqui às 21 horas, a gente continuar conversando sobre constelação familiar. Então você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente conversar, iniciar o nosso bate-papo. Hoje eu tenho um tema que eu acho que é muito interessante aqui para o nosso bate-papo, né? Eu sei que uma das coisas que as pessoas mais procuram dentro das constelações é um pouco entender a relação do casal, e a gente vai conversar um pouco ainda mais sobre isso. Essa semana eu já falei um pouco de relacionamento amoroso, mas eu vou continuar falando desse tema porque tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem muita coisa para a gente detalhar. E olha só, amanhã tem uma surpresa aí para vocês nos grupos de WhatsApp, então fica atento. Mas no final também eu vou reforçar aqui o aviso para que você fique aí na expectativa do que tem amanhã, do que vai acontecer. Então tem uma surpresa aí, um presentaço para vocês, tá? Ok, pessoal, olha só. Então tá aí, o tema da nossa live hoje sugere isso daqui, ó. Vamos lá, só um minutinho para você escutar isso aqui, ó. É uma música bonita, né? Uma música linda. Confesso que eu gosto dessa música. E essa música ela ficou eternamente, né? Eternalizou aí como um dos principais temas de casamento, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês aqui nessa live, tá? Então, vou colocar aqui, reforçar aqui o tema da nossa live aqui embaixo, deixar aqui fixo também no comentário. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? É importante, né, a gente entender um pouco isso, né, que a gente vai trazer aqui, esse bate-papo. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda então a essa live. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre tudo isso, né? Amanhã você vai receber uma surpresa lá no grupo, você vai entender um pouco o que a gente vai conversar. Pessoal, olha só, vamos lá. Eu não sei o que você tem de pensamento sobre casamento, enfim. Hoje a gente vê muitas vezes muitas coisas acontecendo no relacionamento de casal, né? E muitas vezes a gente vê muitas pessoas entrando para um relacionamento e não tem sequer maturidade, não tem entendimento, não tem absolutamente compreensão nenhuma do que é você viver um relacionamento a dois. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas entrando para um relacionamento totalmente sofrida, machucada, esperando ali, né, no outro, o apoio do outro, esperando o companheirismo da outra pessoa, e de repente você entra, na verdade, num inferno total, onde você tem uma pessoa que, na verdade, ela acaba mentindo para você. Olha, tá aí, vamos lá, vamos entender uma coisa legal, né? Cada um de nós temos uma vida, cada um de nós temos aí a nossa particularidade, a nossa individualidade, né? E, teoricamente, como nós somos seres emocionais, a gente depende, a gente quer ter pessoas do nosso lado, tá? A gente depende, a gente carece disso, né? Quando você, então, não tem uma pessoa ali do seu lado, quando você não tem uma pessoa que compartilha com você ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, isso fica ruim. Então, muitas vezes a gente vê muitas pessoas procurando pessoas de fato para compartilhar uma série de coisas, enfim, tudo isso. Mas à medida que essa pessoa ela entra nessa relação, ela começa a entender que toda aquela intimidade, que tudo aquilo que você viu, que toda a expectativa que você criou, na verdade aquilo tudo se torna um filme de terror. Se torna de fato algo muito constrangedor e às vezes até parte para situações aí muito mais do ponto de vista agressivo mesmo. E aí você vê diversas situações acontecendo na vida das pessoas, tá?
E aí, evidentemente, a gente vê muitas pessoas que saem de um relacionamento feridas, magoadas, machucadas, tá? E muitas vezes, então, por conta disso, essas pessoas estão tão feridas, tão machucadas, que elas não conseguem superar esse processo e muitas vezes se trancam, se fecham e não se abrem para outras pessoas, tá? Mas enfim, a verdade é que quando a gente olha para um relacionamento de casal, para um relacionamento amoroso, existe muita coisa que a gente precisa olhar, tá? Além da união de duas pessoas, daqui a pouco surgem os filhos, e a gente vê muitas vezes como que os filhos, eles nascem dentro de um ambiente que muitas vezes não é um ambiente propício, não é um ambiente saudável, ou em alguns momentos a gente vê muitos casais, sabe, brincando de faz de conta, fala para as pessoas que está tudo bem, mas de repente ali na intimidade não estão 100% bem. Então, de fato, a gente vê muita coisa acontecendo, né? A gente vê as traições, a gente vê mentira, a gente vê muitas vezes os tabus que muitas vezes são colocados dentro de um relacionamento de casal. Saturnino, o que isso tudo tem a ver com a constelação familiar? Tudo a ver. Tudo a ver, porque uma das coisas que a constelação familiar ajuda a gente é de fato compreender todo esse modelo, tudo isso que a gente que acontece com a nossa vida e que muitas vezes atrapalha as pessoas na vida delas, atrapalha no dia a dia. Infelizmente, a gente vê muitas crianças crescendo, se tornando adultas, e qual é a referência que elas têm de relacionamento amoroso? A referência que elas têm é do pai, da mãe, da relação que essas crianças tinham com os seus pais, tá? Infelizmente, então, existem muitos lares que são totalmente destruídos por conta do quê? Por conta da falta de maturidade que tanto a mulher e o homem têm. Então a gente vem de uma cultura, a gente vem de todo um sistema que é colocado na nossa cabeça. Olha só, qual é o conceito de família que você tem? Né? Primeira coisa, eu preciso que você entenda uma coisa nessa nossa live aqui. Eu estou aqui construindo algumas ideias para depois, daqui a pouco, a gente compreender o que eu quero, onde eu quero chegar com tudo isso que eu estou construindo de ideia com você. Tá? Qual que é a base, né, de uma sociedade? Qual que é a base de qualquer nação? Se for para a gente olhar, você tem a política, você tem a religião, você tem uma série de coisas, ok? A política, a religião, enfim, uma série de coisas acabam criando muitas regras, mas na verdade toda a base que gera força para que essas instituições continuem crescendo, adivinha qual é? Se você falar para mim que é uma coluna, que é uma construção, que é o político, que é o religioso, você está enganado. Na verdade, a base que sustenta tudo isso são as famílias. É você dentro da sua casa junto com as pessoas que estão dentro de você, ok? Então, infelizmente, a gente vê conglomerados de pessoas que estão ali e que de fato podem fazer coisas grandiosas e que podem de fato impactar uma nação, impactar uma realidade, impactar toda uma cultura, mas muitas vezes acabam agindo de uma maneira equivocada. Por quê? Exatamente porque a gente faz parte de um conglomerado, a gente faz parte de uma cultura, a gente faz parte de uma sociedade onde existe muita coisa que aconteceu antes de você. A gente está no ano 2001, ok? A gente está exatamente no ano 2021, que 2001, meu Deus do céu, onde é que eu estava? A gente está no ano 2021. Então, se for para a gente olhar, existe muita história antes de você chegar aqui. Agora, muitas vezes a gente não tem noção de muitas coisas que aconteceram, que vieram antes de você. Você não tem noção, absolutamente nenhuma noção. Por que você não tem noção? Porque, evidentemente, você não estudou história, porque você não compreende muita coisa. Você acabou fazendo o quê? Você acabou simplesmente absorvendo aquilo que jogaram para você. Aquilo que disseram para você, você simplesmente acolheu isso como verdade para você. Por exemplo, quando você está vendo um desenho, já viu o desenho de Disney, por exemplo? O desenho de Disney é mais ou menos assim, tem lá o desenho, aí mostra lá, vamos falar de relacionamento de casal aqui, porque o objetivo da live um pouco é essa, né? Então você vai ver ali, por exemplo,
O desenho da princesa, que fica na expectativa do príncipe, e aí daqui a pouco ela cria um monte de coisa, né? E isso tudo impacta o mundo da criança, o mundo da fantasia, o mundo das percepções. E aí o que acontece com essa criança? Ela cresce pensando que o mundo é isso. E aí você, muitas vezes, você criança também, né, a gente um dia vai crescer e hoje você é adulto, então você é resultado dessa criança que você foi um dia, você é resultado de uma série de coisas que jogaram na sua cabeça, e a verdade é essa, Saturnino, eu não acredito que eu sou resultado das verdades que jogaram em cima de mim. Olha, se até aqui você ainda não entendeu, se até aqui você não compreendeu, você precisa ficar aqui para você entender esse processo. Você precisa aprofundar nisso. Você tem que continuar me acompanhando nessa jornada exatamente para você entender. Você pode não querer concordar comigo, você até pode esberrar, você pode gritar, você pode me xingar, mas o que eu estou dizendo para você é a verdade. Você faz parte de uma cultura que quando você nasceu existiam tantas regras e essas regras foram simplesmente colocadas na sua cabeça. Então você, criança, absorve um monte de coisa, não tem maturidade para entender as coisas, não tem discernimento para entender absolutamente nada, e a criança ela é 100% emocional. A criança, ela é muito pura, ela olha para as coisas e ela não tem maldade nas coisas, absolutamente nenhuma. Ela vai aos poucos se tornar boa ou ruim por conta das experiências que ela vai absolutamente adquirindo na vida dela. Cada pessoa tem uma maneira de interagir e de reagir mediante a realidade na qual ela está vivendo. Então aquela criança que um dia foi, que é você, ela tem simplesmente sentimentos puros em relação a todas as pessoas. Ela tem expectativa, ela tem um monte de coisa. A criança é pura, gente. A verdade é essa, né? A criança ela quer brincar, ela quer se conectar às pessoas, ela não tem medo de falar com ninguém. Eu lembro do meu filho, por exemplo, quando ele era... Hoje meu filho vai fazer 18 anos esse ano, mas quando a gente ia para restaurante, quando meu filho estava ali com uns 4, 5 anos de idade, ele não tinha vergonha. Tinha uma criança na outra mesa com 4, 5, 6 anos de idade, ele simplesmente saía da mesa, ia lá e conversava. Era uma coisa bem simples, não tinha regra, não tinha absolutamente nada. Simplesmente ele ia lá e brincava com essa criança. E assim muitas vezes acontecia, e brincava, ia para lá e conversava e não sei o quê. Só que a gente vai crescendo e de tanta porrada que a gente começa a tomar na vida, a gente muitas vezes não aproxima, não fala um bom dia, não fala uma boa tarde para uma pessoa. Ou seja, a gente já começa a olhar para as outras pessoas com desconfiança. Por quê? Por conta das experiências que a gente vai adquirindo. Então, em algum momento da nossa trajetória, aquela inocência, aquela brincadeira, aquele sentimento positivo, aquele otimismo, aquele olhar positivo diante das coisas começa a modificar. Por que começa a modificar? Por conta das experiências que a gente vai adquirindo. E aí você começa então a perceber algumas pessoas que vai construindo a sua personalidade. Algumas então se tornam fechadas, algumas se tornam duras, algumas se tornam vitimistas, outras começam a reclamar demais, outras se tornam violentas, outras se tornam desconfiadas, outras começam com aquele sentimento de possessão absoluta do outro. Enfim, você começa a ver cada pessoa criando uma personalidade a partir das experiências que elas estão vivendo. E aí você então tem duas pessoas, olha só. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidão. Se vocês estão gostando disso que eu estou dizendo, se de alguma maneira está fazendo algum sentido para você, então vem aqui ó, nesse aviãozinho, nessa setinha aqui e convida mais pessoas para vir para cá, para a gente trocar essa ideia, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Enfim, para você refletir um pouco sobre você, sobre a sua vida. Olha, tem muita coisa que você pode mudar na sua vida quando você então aprende a olhar para isso. Quando você então começa a perceber, quando você faz essa reflexão que a gente está fazendo aqui agora. Então talvez você tenha um amigo, um parente, um conhecido que está precisando disso, que está precisando dessa dica ou que está precisando desse olhar. Então vem aqui, ó, vai lá,
vem nesse aviãozinho, compartilha essa live com mais pessoas para que a gente então possa trocar uma ideia aqui bacana e ao mesmo tempo você dá esse presente para essa pessoa, tá? Vai lá, faz isso daí, toca aí no coraçãozinho, vai joga coraçãozinho aí para cima, vamos lá, deixa eu ver os coraçõezinhos aí, vem um monte de coraçãozinho aí, isso, é isso aí. Temos que fazer isso. Se você está gostando, tem que botar o coraçãozinho, porque quando você faz isso, você me motiva também, né? Você tá me deixando feliz, você está gostando disso. Quando eu não vejo coraçãozinho, eu fico pensando assim, será que eles não estão gostando do que eu estou dizendo? Será que eu estou falando um monte de merda? Será que eu estou falando um monte de asneira? Enfim, aí eu fico aqui meio perdido, eu fico aqui no vácuo. Né? Mas como também eu estou vendo que quase eu não estou vendo aqui vocês saindo da live, então eu fico pensando assim, eu acho que o pessoal está gostando, porque não está saindo, né? Mas também não está botando coraçãozinho, arrocha nesse coraçãozinho aí, tá? Muito bem, então pessoal, olha só, aí a gente cresce e você vê então duas pessoas, um homem ou uma mulher, dois homens, duas mulheres, enfim, independente da opção sexual, o importante é o relacionamento de casal. Então você vê duas pessoas, mas cada uma com a sua realidade, cada uma com a sua verdade. A verdade é que eu tenho verdades e você tem as suas verdades, mas nem sempre as minhas verdades casam com as suas verdades. Mas nós dois somos seres humanos, ok? Os animais é um pouco diferente, né? Por quê? Porque o animal ele não tem essa parte cognitiva, comportamental, racional que a gente tem. Então, de certa forma, nós deveríamos realmente ter uma vida muito plena, muito agradável, simplesmente viver a vida, curtindo um monte de coisa, enfim, fazendo um monte de coisa bacana, mas infelizmente não é isso que acontece no nosso dia a dia. Nem sempre a gente vai acordar de bem com a vida, nem sempre a gente vai estar passando pelos melhores momentos da nossa vida. Então, em alguns momentos, a gente de fato vai passar por dificuldade, vai passar por desafios, de fato, em alguns momentos, a gente vai passar por decepções com outras pessoas, né? Eu, por exemplo, já passei por traições, eu já passei por situações desagradáveis, já fui enganado por pessoas, enfim, já passei de fato por situações, já sofri agressões, tanto moral quanto física, então já passei por tudo isso, tá? E eu falo para você que isso não é agradável, de fato isso não é absolutamente bom, mas a gente passa por tudo isso e todas essas coisas vão construindo a maneira de eu me conectar com a minha vida, a maneira de eu me conectar com outra pessoa. Infelizmente, a gente vai ver muitas pessoas com muita dificuldade de se conectar com o outro, de se conectar com o homem, de se conectar com a mulher. Por quê? Por conta de todas essas coisas que eles viveram, tá? Então, evidentemente aqui, a gente não tem que ficar procurando culpado, a gente não tem que ficar culpando o outro ou a outra pessoa por aquilo que ele fez ou por aquilo que ela deixou de fazer. A verdade é que a gente vê muitas coisas acontecendo na vida das pessoas e a gente tem que parar mesmo para dar uma refletida, para dar uma olhada em tudo isso que está acontecendo. Tem alguma coisa que não vai bem? Com certeza, tá? E somente um cego que não vai enxergar isso. Então, chega um momento da nossa realidade que a gente tem que sair daquela novela do faz de conta e bater a realidade, entendeu? E ser sincero, de fato, essa instituição família, muitas vezes, ela está passando por situações horríveis, está passando de fato pela UTI da vida. Infelizmente a gente vê muitos homens, mulheres vivendo dessa maneira, tá? A gente vê, por exemplo, dentro de um relacionamento de casal, muitas vezes tem muito casal que o que tem é só amizade, não tem sexo, não tem mais aquela alegria, não tem aquele, sabe, aquele negócio, aquela coisa que deixa a gente com vontade de viver a vida, que deixa a gente com os olhos brilhando. Não, daqui a pouco o negócio fica tão chato, tão desagradável. Enfim, por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece, pessoal, por conta de todas essas verdades que muitas vezes a gente carrega na nossa vida, que na verdade, no lugar de levar a gente para lugares maiores, na verdade faz a gente ficar bloqueado em pensamentos medíocres, mesquinhos, que muitas vezes não leva a gente absolutamente para lugar nenhum, tá? Então, mais uma vez, a gente vê uma sociedade
que ela impõe muitas regras para a família, tá? Sendo que, na verdade, a família que é a base que sustenta tudo isso. Se você tivesse famílias, todas as famílias, que se unissem, que cada uma realmente se conectasse com a verdade, falasse, você que não presta, você aí, ó, seu político, você é safado, você não presta não, você vai se lascar, eu não quero que você... Cara, se todo mundo fizesse isso, porque a gente agora começa a olhar de maneira mais simples, de maneira mais íntegra, de maneira mais correta, cara, nenhum político ia se sustentar. Você sabe por quê? Porque é a gente que manda nessa porra toda, mas infelizmente o que acontece? Infelizmente, a gente vê o tempo todo as pessoas sendo manipuladas. Tem pessoas que acreditam num monte de coisa nada a ver. E aí você tem lá de um lado política, você tem de um lado... Olha, percebe muito bem que eu não estou aqui criticando absolutamente ninguém. Ninguém. Eu tenho uma fé, eu comungo, ok? Eu sigo Cristo, mas eu não sigo religião, eu não sou religioso. Infelizmente tem muita gente que é religiosa e segue religião. E tá aí mais uma coisa, o que sustenta uma religião? Não é Deus, o que sustenta uma religião são as pessoas, ok? Porque Deus, ele não instituiu religião, ok? Ele instituiu o que? A família. A família é a base de tudo. A família é dela que se constrói pessoas, é dela que se constrói homens e mulheres fortes, é dela que constrói o futuro, é dela que constrói a nação, é dela que constrói riqueza, é dela que constrói fortuna, é da família que se constrói tudo. Mas infelizmente tudo isso foi invertido. Tudo isso está invertido na nossa cabeça. E aí a gente vê, infelizmente, muitas pessoas aprisionadas em todo esse processo. Por que elas estão aprisionadas? Porque elas acabam não se conectando com a verdade, porque a verdade é manipulada, porque tem um monte de coisa que joga na nossa cabeça. Amanhã você vai começar a entender um pouco isso, porque lá nos grupos eu vou liberar uma aula, que é uma aula introdutória, e você vai ficar chocado. Você está pensando que essa semana das constelações familiares vai ser lindo, vai ser... nossa, que lindo, que coisa gostosa. Não, eu vou contar muita verdade, eu vou dar umas porradas na sua cabeça que, sinceramente, ou você vai me amar ou você vai me odiar, porque a verdade é essa, a gente precisa, de fato, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu modo de entender as coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar à sua verdade. Então, a gente vê, por exemplo, segundo o IBGE, tem um estudo do IBGE que fala que ele fez um estudo por um tempo, se eu não me engano, de 94 a 2006, mais ou menos, a gente viu muitos casamentos acontecendo, vários casamentos. E aí eu fiquei impressionado com a quantidade de divórcios, ok? Lá na pesquisa que eu dei uma olhada, a gente viu nesse período teve muitos casamentos e foi um período que teve a maior quantidade de divórcios, né? Tipo 256% de divórcio nesse período. Agora a gente vê, por exemplo, nesse período da pandemia, a quantidade de coisas que estão acontecendo dentro do relacionamento da família, né? Eu recentemente publiquei aqui, por exemplo, no meu Instagram, a quantidade de violência que está acontecendo exatamente com as crianças nesse momento. Muitas crianças estão sendo abusadas por adultos. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que tem uma coisa muito ruim acontecendo nas famílias. Tem muita coisa ruim que as pessoas acabam carregando na vida delas e a gente precisa falar um pouco sobre isso, sabe? Ter esse papo reto aqui, conversar um pouco, entender um pouco tudo isso. Porque, gente, olha só, todas essas coisas, tudo isso que você carrega, toda essa incompreensão, toda essa inverdade que você carrega, tudo isso não está acontecendo, não é aqui agora. Todas essas coisas já aconteceram lá atrás na sua vida, ok? Por quê? Porque quando você era criança, quando você estava naquela primeira fase, você não tinha maturidade, você não tinha entendimento sobre a vida. E aí você acabou absorvendo um monte de coisas sobre dinheiro, sobre vida, sobre relacionamento amoroso. E tudo isso fez muitas vezes um adulto crescer e você então se tornou esse adulto. E muitas vezes esse adulto
veio para a vida fazendo o quê? Fazendo um monte de coisa nada a ver, fazendo um monte de coisa sem sentido. Conforme já disse em alguns momentos nessas lives aí que eu faço, nas aulas que eu dou, infelizmente, a gente é educado com muita coisa, a gente é educado com português, com matemática, a gente é educado com um monte de coisa. Mas se tem uma coisa que não educam a gente, é com essas verdades, sabe? É com esse entendimento, porque a instituição família, infelizmente, ela é totalmente deturpada na cabeça das pessoas. A gente começa a falar sobre isso e a gente começa a entrar no assunto sobre sexualidade e você já vê muitas pessoas fazendo o quê? Opa, peraí, ele está entrando agora no assunto que não sei o quê, porque se eu começar a falar de masturbação aqui, se eu falar de sexo, se eu falar de orgasmo, se eu começar a falar dessas coisas, se eu começar a falar de masturbação, de sexo anal, de sexo isso, a galera já vai começar a ficar impactada, sabe? Algumas travas já vai começar a acontecer com você, às vezes você vai ficar com vontade de sair dessa live, por quê? Porque todas essas coisas travam as pessoas, porque a gente começa a falar essas coisas e aí o que acontece? Pô, e ele tá falando umas coisas aí malucas, peraí, não é isso não, eu só quero resolver meu probleminha aqui, eu não quero ficar olhando por esse monte de coisa não, mas olha só, a gente tem que falar dessas coisas. Você tem que ser sincero com você. Se você não ser sincero, sabe aquele negócio de você pegar e jogar as cartas na mesa? É isso que você tem que fazer. Tem que jogar as cartas na mesa. Não tem que ficar botando cartinha escondida. É ser sincero. Por que algumas pessoas têm medo desses assuntos? Porque elas têm medo de quê? Tem medo de Deus, ok? De Deus condenar elas no inferno. Por quê? Por conta da cultura religiosa que a gente tem. Vocês acham que eu vou pegar leve nessas aulas? Não vou não. Olha, eu vou pegar pesado. Então, se você já está começando a ficar incomodado com os assuntos que eu estou jogando aqui para você, então nem vai para a aula, porque senão você vai pensar que eu vou dar uma misturada na sua cabeça e às vezes você não quer que eu misture a sua cabeça. Na verdade, eu não estou aqui para misturar a cabeça de ninguém. Eu só estou aqui para ajudar você a organizar a sua vida. A questão é essa. Qual que é o grande problema das pessoas? É que quando elas começam a entrar no caminho da mudança, elas mesmas começam a se sabotar. Exatamente por quê? Porque a gente tem tanta trava na nossa vida, sabe? A gente tem tanta coisa que atrapalha a gente tem um tanto de crença de merda que a gente carrega na nossa vida, que quando a gente começa a olhar para alguns assuntos assim um pouco mais diferentes daquilo que a gente estava olhando, opa, aí já aparece, sabe, aquele sinalzão vermelho na sua cabeça, esse é o caminho que te leva para a condenação. E aí, sei lá qual é a cultura, qual é o pensamento que você tem, que muitas vezes então faz você brecar um pouquinho sobre isso e talvez esse seria o caminho que ajudaria você a compreender a sua vida. Eu digo para você o seguinte, se você não sabe, eu sou filósofo, eu sou teólogo, e quando eu olho para a minha trajetória religiosa, por exemplo, eu não estou no meu primeiro casamento, ok? Eu tive um casamento, 2 casamentos e tive muitos problemas no meu relacionamento amoroso. E por que eu tive problema? Chegou uma hora que eu falei, você quer saber de uma coisa? A única coisa que eu vou fazer é ficar solteiro e comer mulher. É a única coisa que eu vou fazer. Você sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu estou cansado de nhenhenhen, estou cansado de ter dor de cabeça. Mas eu falei, calma, peraí, eu tenho que olhar melhor para isso. Porque o problema está em mim, o problema não está no outro. Aí eu comecei realmente a dar aquela parada, aquela meditada, aquela refletida sobre a minha vida, e eu comecei a perceber que eu carregava um monte de crença religiosa, carregava um monte de coisa na minha cabeça que me atrapalhava de fato de conectar a minha verdade, de conectar aquilo que realmente faz sentido para mim. Infelizmente a gente casa, mas a gente não casa para ser feliz. A gente casa muitas vezes por status, a gente casa porque tem que casar, a gente casa para sair da casa dos pais, casa para ter uma pessoa para cuidar da gente, a gente casa para um monte de coisa. Se você pergunta, eu falo isso para você, porque eu pergunto para muitos clientes meus com problema de relacionamento. Por que você casou? Por que eu casei? Casei porque eu amava. Tá, mas o que é amor para você? Aí você começa a ver um monte de coisa sem sentido, incoerente, que a pessoa começa a dizer para você, e aí você vai começar a perceber
o quanto, na verdade, a coisa é deturpada na cabeça das pessoas, tá? Então, por isso que a gente precisa dar aquela parada e refletida sobre a nossa vida. Se você não para e reflete, o que vai acontecer? Você vai viver uma mentira para sempre. E aí a gente chega no tema dessa nossa live exatamente por conta disso. Porque, infelizmente, a gente vê, né, muitos casais com esse tipo de pensamento, né? Cara, quantas pessoas, quantos homens e mulheres estão no casamento, estão sustentando aquela coisa toda por conta dos filhos? Olha, não é uma, não é duas, não é 10, não é 20, não é 30, não é 1000. Tem muita gente sustentando casamento por conta de filhos, sustentando casamento por conta de dinheiro. Ou seja, por que você está no casamento? Ah, estou no casamento por causa da igreja. Você está no casamento, o que os meus pais vão falar, o que as pessoas vão falar, o que é isso, o que é aquilo, não sei o quê. Olha, você quer um outro dado importante? 40% das mulheres têm anorgasmia. O que é anorgasmia? Não goza, não tem orgasmo, nem sabe o que é orgasmo, ok? E são mulheres casadas que estão aí no casamento. Aí dá aquela fingida de orgasmo, pra quê? Eu não sei nem pra que está fingindo. Então a gente começa a perceber que de fato o casamento, a família, está passando de fato por uma situação muito depreciativa. E aí a gente tem que parar e ter esse papo reto, sabe? De olhar um pouquinho para a verdade e começar a se conectar a isso. Aí, mais uma vez, o que a constelação familiar tem a ver com isso? Exatamente esse é o ponto, ok? Porque você começa a olhar para todo esse movimento que acontece na sua vida, que você começa a compreender um monte de coisa que muitas vezes não está bem, que não ajuda você nesse processo, que não ajuda você na conexão com você, que não ajuda você naquilo que realmente deveria fazer mais sentido. Então a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo o quê? Vivendo um relacionamento só para impressionar as outras pessoas. Aí faz foto bonita, faz isso, faz aquilo, mas na verdade por dentro existe uma solidão tão grande no coração dessa pessoa, né? E aí a gente começa a ver um monte de coisa. Quantas pessoas, por exemplo, que eu conheço, que quando elas perdem, passam por uma decepção amorosa, nunca mais conseguem se reerguer. Quando perde o parceiro, a parceira, o companheiro, a companheira, o esposo, o namorado, a namorada, nunca mais conseguem se reerguer. Por que que isso acontece? Olha a quantidade de expectativa que foi depositado no outro. Ou seja, a minha vida, ela foi feita baseado no outro e não em mim. E esse é um dos grandes erros que muitas pessoas cometem, porque eu coloco expectativa no outro. Esse é um erro muito grande. Certa vez eu estava conversando com um cliente meu e aí eu perguntei para ele, cara, o que faz você todos os dias se levantar, fazer as coisas que você faz, o que te gera motivação, qual que é o seu grande porquê? Aí ele virou para mim e falou assim, o meu porquê, o meu grande porquê, aquilo que faz eu fazer tudo que eu faço são os meus filhos. Aí eu olhei para ele, muito sério, olhei para ele muito sério e perguntei assim, e se agora, nesse momento, alguém te ligar e falar assim, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Olha só, quem fala com você aqui é o Cabo Saturnino da Polícia Militar do Estado de Goiás. Estou te ligando pelo seguinte, eu vim aqui atender uma ocorrência no endereço da sua casa e entrou um bandido na tua casa e matou toda a tua família. E aí, cara, o que vai acontecer com você nesse momento? Acabou tua vida? Acabou todo o seu futuro? É assim que acaba a sua vida? É assim que acaba a sua história? Morreu seus filhos, acabou sua história? É isso que acontece? Quando eu falei isso, esse cara queria avançar em mim, ele queria pular em cima de mim, ele queria me dar porrada, porque quando ele imaginou, quando ele teve na cabeça dele a imagem dos filhos mortos, aquilo chocou demais, mexeu demais com ele, deu uma chocada realmente grande. Então, é importante a gente entender que todos nós, primeiro passo, precisamos nos conectarmos a nós. Eu preciso conhecer quem eu sou. Se eu entro no relacionamento sem esse entendimento, evidentemente que agora você começa a viver uma vida baseado no outro, baseado nas regras do outro. Então, existe muita coisa, gente,
que é colocado dentro de nós e que a gente não tem noção de todo esse processo e que não permite eu de viver de fato a minha verdade. Tá aí, se você vira para uma pessoa e pergunta assim, cara, seja sincero do fundo do seu coração, se não tivesse nenhuma regra, se não tivesse nada que te condenasse, que fizesse isso ou que fizesse aquilo, você realmente está vivendo a vida que você gostaria de viver? Ou você faria coisas totalmente diferentes? Tem pessoas que dizem assim para mim, não, eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver. Ah é? Você está vivendo a vida que você gostaria de viver? Sim. Vamos lá. Fala para mim de 0 a 10, qual é o seu nível de felicidade? A gente vê, por exemplo, na psicologia positiva, que a felicidade ela tem 3 estágios, 3 níveis diferentes. Então, o primeiro estágio da felicidade é aquilo que a gente chama de vida prazerosa. Na vida prazerosa, você vê as pessoas que são felizes, mas é uma felicidade curta. Por que é uma felicidade curta? Porque é uma felicidade vazia. Não é o estágio correto da felicidade. E aí você vê muitas pessoas tomando medicação para dormir, tomando medicação para aquilo, aí às vezes tem que tentar se desligar, aí alguns consomem álcool, usa droga, enfim, faz um monte de coisa para quê? Para tentar suprimir, para tentar aplacar algum sentimento que está ali no coração delas. E olha, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não vivo isso, eu não vivo essa realidade. Aí você pega outros estudos, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem um estudo sobre florescimento do core case. E ele fala que somente 16% da população está florescendo. 16%. 16% de uma população que tem mais de 300 milhões de pessoas. Então, gente, é muito pouco. Se for para a gente olhar para o nosso país, você vai ter mais ou menos essa mesma realidade. Você vai ver pouquíssimas pessoas florescendo. E olha, felicidade não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Felicidade é uma coisa totalmente diferente. Quando você tem dinheiro, ajuda? Ajuda. Mas esse não é o ponto principal, tá? Dinheiro, ele é um processo que acontece de maneira consequente. À medida que você vai vivendo a sua autenticidade, que você vai vivendo de fato a sua originalidade, evidentemente o dinheiro ele vai surgir na sua vida por conta de uma série de coisas que estão acontecendo, tá? Então, quando a gente volta para o tema dessa live, a gente começa a entender algumas paradas que jogam de fato na nossa cabeça e a gente não entende por que isso acontece. Então, o meu convite aqui para você nessa live é dá essa parada agora, pense um pouco sobre você. Pensa um pouco sobre a sua vida amorosa. Eu não sei qual é o caminho que você está seguindo, quais são as escolhas que você está fazendo, que decisões que você está tomando sobre você, sobre a sua vida. Mas olha, quando você olha um pouquinho para você, é importante você começar a entender todos esses bloqueios que atrapalham você de se conectar a essa vida que você merece, que você tanto deseja e que talvez você ainda não esteja... não esteja conseguindo alcançar. Então, quando você não consegue alcançar, tem que dar essa parada mesmo, tem que olhar para isso, se conectar a todo esse processo. Mas vamos lá, eu tenho um convidado aqui, eu acho que a Suzete hoje está preparada? Está preparada, Suzete? Fala aí para mim, quero te convidar aqui para a gente conversar rapidão aqui na live. Cadê você? Estou perdida com muitos problemas psicológicos. É isso aí, né? Gente, a gente está aqui para aprender e eu estou florescendo graças aos cursos que eu estou fazendo. Com o mestre já melhorei 10% e deu muita diferença. Que bom, Márcia. Felicidade é um estado de alma que só alcançamos com autoconhecimento, com certeza. Vamos lá, deixa eu te chamar aqui você, Suzete, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar. Opa. Vamos ver aqui se vai rolar essa... Vamos ver. Se a gente entra aqui. Oi, Suzete. E aí, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. E aí, como é que você tá?
Bem, que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom, se apresenta aí para o pessoal conhecer, saber quem é você, fica à vontade. Professor, só um momento, eu vou ter que abaixar o outro áudio que tá lá. Tá Tá. atrapalhando aqui? Dá para ouvir? Não, dá para ver, eu tô te vendo bem. Só um momento. Tá, ok. Eu fui ali abaixar o som, enquanto isso o pessoal continua aí firme aí na live, tá? Para a gente conversar um pouquinho aqui com a Suzete. A Suzete é uma colega, ela é uma aluna também da formação de constelação familiar. E vamos lá, vamos escutar um pouquinho aqui a Suzete aqui nesse nosso bate-papo, né? Muito bem, Suzete, deu certo aí? Baixou o som? Deu certo. Desculpa a demora. Tranquilo, vai lá, apresenta aí, fala pro pessoal quem é você. Bom, quem sou eu? Hoje eu posso dizer quem sou eu. Nós estávamos aqui conversando com uma pessoa a respeito de identidade e papéis. Hoje, graças a Deus, aos seus conhecimentos, professor, hoje eu sei quem eu sou, sei o que eu quero, sei onde estava e onde eu quero chegar. Eu Que vim de bom. uma jornada onde eu fiz missões por muitos anos e faço. Tem mais de 20, 25, quase 30 anos já que eu trabalho na obra de Deus, fazendo missões, pregando, curando feridas. Mas eu curava feridas e esbarrava na minha. E cada vez que eu ia aconselhar e conversar com alguém, eu saía decepcionada, porque eu deixava a pessoa bem. E eu falava, mas eu estou passando por isso. Eu sou um soldado ferido. E hoje eu aprendi a me curar, a me conhecer, a reconhecer os meus papéis, me identificar, me amar. E isso tudo tem feito muita, muita diferença, tanto na minha vida como no meu ministério. Ontem tinha uma pessoa aqui falando a respeito de que ela era evangélica e não queria, então, e tinha medo das constelações, porque ela era cristã e achava que isso era espiritismo. Foi Uhum. onde eu me identifiquei e disse, não, eu sou capelã, eu sou evangélica, eu prego a palavra de Deus, e isso só tem acrescentado na minha vida. Hoje eu não vivo atrás de um título e não vivo de aparência. Ó, escuta a música aí. Oh, gostosinho! Ai, eu adoro essas músicas. Então, hoje eu tenho uma essência, eu sou feliz, eu não dependo de aprovações, porque eu sei quem eu sou. E eu, né? Muito bem, professor. Isso mesmo. Eu era uma pessoa ferida, cheia de mágoas, cheia de traumas. Tinha. Sabe aquele soldado ferido que culpa os outros soldados que o feriram e vive cheio de mágoa e de dor? Vivendo cheio de feridas e dizendo: foi aquela pessoa que atirou em mim, foi aquela pessoa que me tacou, foi aquela pessoa que me. Se hoje eu não sou quem eu quero, é porque a pessoa pôs o pé na minha frente. Consegui ressignificar tudo isso, deixando para trás. E eu não me considero que eu era uma cristã, assim. Eu podia até fazer a obra, podia até ser um canal de bênção, mas eu não era uma bênção. Eu não era uma bênção para mim, eu não era uma bênção comigo. E através dos seus estudos, das terapias, o senhor tem visto muitas lágrimas. E aí foram as curas. As curas foram através das lágrimas de transformação. E não daquelas lágrimas que eu tinha antes, que eram lágrimas de mágoa, de dor, de ferida, de apontar o dedo, de acusar. E a gente não aceita, né? Uhum. Não admite, não aceita. É só vivendo, convivendo e ouvindo e aprendendo para saber como faz diferença. A Leti está podendo entrar na live também? Será? Acredito que sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrá-la aqui. Deixa eu ver aqui, Arlete, E vamos ver. nossas vidas, professor, têm sido transformadas pela sua vida, pelos colegas que têm nos auxiliado também. Eu tenho arlete.alves, Isto, é essa mesmo? Ponto é, 9047, é essa? isto. Deixa eu ver aqui se ela entra. Chamei ela aqui, vamos ver se ela entra aqui. Vamos ver se ela vai entrar aqui. Cadê você, Arlete? Aceita aí. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Vamos ver se ela entra.
Arlete, cadê você? Acho que não vai entrar, não. Vamos lá, vamos continuar então conversando. Se não deu, não deu. Aí qualquer coisa a gente tenta de novo, tá? Então, Olha, até meu Suzete. filho veio nos ver, professor. Ah, é? Que O bom, que bom. Tarso. Olá, Tarso, boa noite. Então, Suzete, mas fala para mim, eu também, né? Eu também, isso que você está falando aí, que você foi falando um pouquinho da sua jornada. Arlete, eu vou te chamar então de novo aqui, tá? Porque eu te chamei, mas não rolou. Eu não sei por quê. Vamos lá, deixa eu te chamar de novo. Arlete. Vamos ver. Arlete. Vamos ver. Aproveitar essa oportunidade que os colegas estão online e eles têm me ajudado também, professor, uns aos outros. Somos uma família. O Senhor nos ensinou a sermos uma família. Isso é bom. Nós somos, né? É importante a gente entender a importância da família, de nós aqui, dessa comunidade que a gente está construindo, de terapeutas, de pessoas que realmente estão transformando, tá? Bom, não deu para falar, qualquer coisa a gente conversa depois com a Arlete, tá? Eu chamei, vamos ver se ela vai conseguir conectar aqui. Vamos lá. Quando você contou aí um pouco da sua história, do seu ministério, da sua jornada religiosa, você sabe muito bem também que eu tive uma caminhada, né, religiosa também, de ajudar pessoas, né? Você sabe um pouco do meu ministério, que eu já contei para você aqui, tá? E até que você não gosta de bolo. Eu fiz missão, né? Eu fiz 10 anos de missão. Então, realmente, foi uma fase muito boa, mas, ao mesmo tempo, uma fase de muitos desafios na minha vida, tá? Arlete, fala para mim aí, você que está nessa jornada da constelação familiar também, como aluna, o que é constelação familiar para você? Professor, eu tenho me aprofundado nisto e eu tenho visto a constelação familiar como é nascer de novo. Eu posso falar nas minhas palavras, é nascer de novo. É ter uma visão mais ampla da família, ainda que não esteja presente. Do passado, porque o passado traz para o presente que vai para o futuro. E eu fiz assim, o senhor me deu a oportunidade de ter sido constelada. E eu participei também da constelação da Vanessa, da Maria Vanessa. E tudo isso me trouxe assim muita visão, muita percepção. Estar na constelação familiar é renascer. É uma oportunidade para se reconhecer, reconhecer a família. É maravilhoso. E com as minhas palavras, assim, eu tenho sido transformada. Meu lar tem sido transformado. Tenho visto a posição dos meus filhos em relação ao meu esposo. Tenho colocado regras que são obrigadas a serem impostas, porque se não forem impostas respeitando uma hierarquia, isso traz problemas. O meu esposo, ele, por ser cristão, né, e os cristãos têm medo da hipnose, da constelação e tudo mais, ele não aceitava muitas coisas das quais eu faço. Mas, por exemplo, vendo o exemplo, eu tive que chegar nele e falar, agora chegou a hora de você reconciliar, porque independe de distância, ou se está morto ou se está vivo, na constelação familiar ensina que se teve um relacionamento que foi rompido de qualquer maneira e deixou marcas, deixou rastros e deixou dor, tem que ser reconciliado. Se não for reconciliado, os nossos filhos é que vão pagar o preço. Eu cheguei no meu esposo e falei, olha, chegou a hora de você aqui. Agora é atemporal, não existe tempo, não existe espaço, não existe vivo ou morto. Você vai ter que dar um jeito de resolver seus problemas do passado para que os nossos filhos sejam bem no futuro. E foi bênção, porque o Tarso tá aí, ele viu que depois que eu cheguei em uma conversa séria com meu esposo, ele fez o que tinha que ser feito, fez as reconciliações do jeito dele, eu fui ensinando como ele deveria fazer e ele foi caminhando. Quando eu achei que ele não estava ligando e eu terminei tudo, ele falou, ficou faltando uma pessoa. Eu falei, ele aceitou, ótimo. Quer dizer que ele levou a sério. É quando chega na consciência, tem um resultado. Imediatamente, assim, o meu filho já começou a prosperar.
Ele fechou uma venda de R$ 4.000, quando ele só fechava vendas de 150, porque ele vende alianças. Então foram coisas incríveis. Tem acontecido, está acontecendo, e eu aguardo que vai continuar acontecendo, vai acontecer coisas maravilhosas. Mas é tudo através de uma consciência, de mudanças de comportamento. Não foi de graça, eu chorei muito. Eu aprendi, eu ouvia e ouvia, quando eu resistia, eu ouvia mais 10 vezes. E eu não sou muito difícil para resistir, não, professor, porque o senhor nós já estamos bem encaixados, graças a Deus. E isso graças aos teus ensinamentos, a união dos amigos, dos colegas, como eu disse, eles têm sido muito importantes nessa minha caminhada. Sinto que meus filhos, assim, têm tido orgulho de mim. E é maravilhoso, porque antes eu era vítima, eu era coitada. Eu sempre fui a coitadinha, eu sempre fui a vítima. E hoje eu me posiciono. Quer falar? Não. É porque eu só ia fazer um comentário bem simples, né? Você era vítima e existem vários motivos para que isso aconteça, né? Um deles, por ser a caçula, né? Também. Sim. É. Uhum. Isso aí ainda precisa aprender um pouco mais. Né? E eu sempre fui a vítima do meu esposo, a vítima da igreja, a vítima não sei de quem, a vítima dos irmãos que não olham para mim, que não me aceitam, que não me apoiam, que não me aprovam, que não me elogiam. Hoje eu não dependo disso. Hoje eu sei quem eu sou, eu me valorizo, eu me amo por ser. Eu olho no espelho, eu aprendi a olhar no espelho. Porque eu não gostava de espelho, eu não tirava fotos, eu não. Como diz a Arlete também, né, fala sobre isso, que para ela entrar na frente da câmera, ela precisou ser trabalhada. E através dos seus ensinamentos, eu tenho entrado em contato com a Arlete, que ela mora em Goiânia, em Jaboticabal, e tenho cuidado dela, tratado ela. Conforme você faz conosco, eu fiz com ela. E ela foi ressignificada. Hoje ela participa das câmeras. Eu não sei como ela não conseguiu entrar na live, mas ela está ansiosa para fazer isso. Ela está muito feliz. E ela está se posicionando. Ela está atendendo pessoas fora do Brasil, professor. Sério? Nossa, pessoas do que legal. exterior estão ligando para ela. E ela está conseguindo, assim, ela está tendo muito êxito nessa carreira. E ela chegou aqui, e as minhas irmãs que moraram aí em Goiânia, quando fala assim, a Arlete? Ah, ela é burra, ela não sabe nada. Ah, não, ela é burra. Ela mesma fala que ela é burra. Ela falava. Elas não sabem o potencial que essa menina tem. Ela se transformou, ela está incrível, ela está maravilhosa, ela está se amando, ela está se conhecendo. O lar dela tem se transformado, a família dela. Ela se posicionou. E isso tudo por estarmos aqui. Eu fico emocionado. E Deus tem dado você como canal de bênçãos na nossa vida. E estamos aí trabalhando para ajudar as outras irmãs e quem precisar. Bom, fico muito feliz por isso, Suzete. Eu vou chamar bem rapidamente aqui a Arlete, né? Não deu pra gente fazer aqui a conexão junto com ela. Só para o pessoal conhecer, que a gente falou tanto da Arlete, eu acho que o pessoal, quem é a Arlete? Quem é a Arlete, né? Então vou ver se eu consigo, a gente vai encerrar aqui a transmissão, eu vou trazer a Arlete para a gente conversar bem rapidamente aqui. Arlete, fica atenta aí, que a Suzete vai sair e eu vou tentar chamar você de novo, vamos ver se vai dar certo aí, tá bom? Suzete, olha, eu fico muito feliz por essa jornada, por você ter se permitido, porque o primeiro passo é esse, é estar aberto. Quando você se abre, quando você abre a mente, abre o seu coração, de fato a gente experimenta tudo isso, tá? Eu também tive que ser tratado, eu também tinha muitas dores, eu não tinha muita compreensão de algumas coisas. E olhar para isso, olhar para a sua trajetória e ver essa beleza, né? Hoje você com seus olhos brilhando. Eu lembro de você nas primeiras aulas, participando lá, aquele semblante sério, né? Mas é isso, é a jornada, é as coisas que estão acontecendo. E de fato, você só está no começo, essa é a verdade. E eu imagino que você tem essa consciência, que você está nesse começo aí, né? Sim, estou gatinhando. Florescendo. Gratidão, professor. Gratidão aos colegas. Amo todos vocês. Somos uma família cheia de amor. E esse exemplo, o professor aqui dá esse exemplo. Não é egoísta, é amor. Gratidão. Suzete, gratidão, um beijão no coração. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui a Leti para a gente conversar rapidão, tá? Beijão, viu? Beijo, professor. Deus abençoe.
Tchau, fique com Deus. Tchau. Tem uns xizinhos aí, é só apertar aí o seu xizinho aí. Ok. Isso. Ok, vamos ver aqui se agora eu consigo trazer a Arlete. Essa mudança aqui do Instagram aqui é impressionante, né? Agora eu tô conseguindo tirar a Suzete da live. Ela também não conseguiu sair. Vamos ver aqui se eu consigo nessas mudanças, porque antes você vinha aqui, tinha um xizinho na transmissão da pessoa. Aí, pronto, ela saiu. Vamos ver aqui se eu consigo chamar a Arlete. Arlete, vou te chamar aí, tá? Vamos ver se você entra pra gente conversar rapidão. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. Vamos ver, Arlete, se você aparece aí, se você conecta aí. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aí pra gente conversar um pouquinho. Eu não sei se vai dar certo não, hein? Arlete, eu te chamei aí, tá? Vamos ver. Deixa eu apertar aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Tem que aceitar aí, Arlete, tá? Vamos ver se aceita aí para você entrar aí nessa live comigo. Eu fiz aí uma solicitação para você. Vamos ver se você entra aí. Não tá dando certo. Ai, que pena, né? Que pena que não tá dando certo. Mas depois a gente faz uma live, tá? Não tá dando certo, aí não tá conseguindo participar. Será que é a sua internet, Arlete? Que vou te chamar mais uma vez, ó. Chamei mais uma vez. Vamos ver se vai rolar agora. Vamos lá mais uma vez, hein? Vamos lá. Eu tentei mais uma vez. Tem que aceitar, viu, Suzete? Ou Arlete? Tem que aceitar aí. Vamos ver. Chamei de novo. Vai lá. Vamos ver se aperta aí o botão aí. Eu sei que você está se atrapalhando aí no botãozinho que aperta aí. Vamos ver se vai dar certo aí. Vamos lá. Qualquer coisa vai perto aí de alguém aí, se tem alguém na sua casa, fala como é que eu faço aqui para entrar nessa live aqui. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Aí, ó, o pessoal tá curioso para conhecer a Arlete. Arlete, cadê você? Bom, pelo jeito não vai dar certo aí da Arlete entrar mais uma vez, infelizmente, né? Ok, pessoal, depois a gente conversa com ela, né? Não tá dando certo aí o bate-papo, né? Às vezes é a tecnologia mesmo, a pessoa não está conseguindo lá do outro lado aceitar. Mas a Arlete é a irmã da Suzete, tá? Se eu não me engano, é a irmã mais velha dela, né? E a Suzete veio, depois trouxe ela, e aí ela veio nessa jornada. A Arlete também é sempre participativa nas nossas aulas, tá? E pessoal, olha só, a gente já está encerrando então a nossa live. Eu preciso então dar alguns recados importantíssimos aqui para vocês, tá? Primeiro recado que eu quero avisar para vocês é que amanhã cedo eu vou liberar às 7 horas da manhã uma aula surpresa para vocês participarem, tá bom? É uma aula surpresa, então vai lá, clica no link, você vai entrar no site e nesse site vai ter uma aula para você assistir. É uma aula bem rápida, é uma aula introdutória para você, então, realmente ir entrando nessa jornada das constelações familiares, tá? E na segunda-feira, você mais uma vez vai receber uma aula pela manhã dentro também do seu grupo, tá? Essas aulas são gravadas, então a gente vai ter uma aula gravada para você assistir pela manhã, e aí você tem o dia todo para assistir e até revisar, rever. Essas aulas estarão ali gravadas para você assistir. E à noite, a gente vai ter um encontro à noite, tá certo? Então vai ser no meu canal do YouTube, começa às 20 horas, segunda-feira. Então, vai lá amanhã, assista essa aula, veja todo o conteúdo que eu vou dizer para você, pega o caderno, pega a caneta,
Se fizer sentido, compartilha essa aula para mais pessoas. Ó, assista aqui essa aula, veja aqui, ela é bacana, é legal. Enfim, fica atento, porque a partir de agora a gente vai mandar muita mensagem lá nos grupos, exatamente para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá? Então, é importante que você esteja ligado a isso. Se você quer o seu certificado gratuito, tem que fazer o quê? Você tem que estar atento lá em todo o conteúdo que a gente vai passar. Você tem que participar das aulas ao vivo, porque se não participar, você não vai conseguir tirar o teu certificado, tá? Então, fica atento a todos esses detalhes. A gente já está encerrando a nossa live. Ah, que pena! Sim, está acabando a live, mas olha só, amanhã tem mais live. Amanhã tem uma live surpresa. Na verdade, é uma live poderosíssima. Está vindo uma convidada aqui para participar dessa live, né? O nome dela é Lia Monteiro. Ela é uma especialista em sexualidade e, coincidentemente, eu conheci ela e, para mim, foi uma grata surpresa ela ter se apresentado para minha vida, porque eu tive a oportunidade de me conectar a ela, é minha esposa, então vocês vão conhecer um pouco a minha esposa e ela vai conversar um pouquinho aqui, a gente vai fazer uma live sobre sexualidade, tá? Então amanhã é um tema bacana, vem para a live para a gente conversar mais amanhã sobre muito assunto, muita ideia bacana, vamos trocar um monte de ideia, tá bom? Ó, beijão no coração, nos vemos amanhã, live 21 horas. Veja a aula mais cedo para você compartilhar e assistir. E também venha para comentar sobre a live. Oh, foi bacana, não gostei, foi uma bosta essa aula. Enfim, fique à vontade para fazer os seus comentários, tá? Pessoal, mais uma vez, gratidão, fiquem com Deus. Excelente sexta-feira, tá? Tenham bons sonhos e a gente se vê. Beijão, fiquem com Deus.